Muito bem, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos de imediato para aquele que é um momento muito aguardado aqui, que é a questão que envolve o mundo empresarial, o mundo dos negócios, no movimento empresarial. E comigo aqui, Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais. E, naturalmente, esse aqui é um espaço muito aguardado pelo pessoal, pela área empresarial. Hoje, quando eu falo em área empresarial, não é grandes empresas, também as grandes empresas, mas também as pequenas microempresas e aqueles que estão querendo, né, se habilitar neste mercado, porque hoje, graças a Deus, o número de empreendedores neste país cresceu muito, né? Depois da pandemia, até uma série de... houve muito desemprego e tal, e as pessoas buscaram, então, a fazer o seu próprio negócio. E de lá para cá surgiram 3 milhões de novos empreendimentos e empreendedores, naturalmente, que estão atrás desses empreendimentos. E, naturalmente, que esse tipo de assunto, né, Giovanni, esse assunto interessa a todos eles. Por exemplo, a questão da tributação sobre os ganhos de capital das empresas. Alguma novidade nisso? Obrigado pela tua presença. Olá, Silvio Lopes, telespectadores. Sim, né? As empresas que tributam o imposto de renda através do lucro presumido e também através do Simples, né? Quando vendem bens que integram um ativo imobilizado, elas têm que apurar o ganho de capital, né? O senhor sabe o que é o ganho de capital? É a diferença entre o preço que ele é de aquisição e de venda, é isso? Exatamente. Em tese é isso, né? Em tese é isso. Então vamos imaginar que uma empresa que tributa o imposto de renda pelo lucro presumido, né, ela adquira um veículo aí para o exercício das atividades da empresa, né, por R$100 mil. Né? Vamos imaginar que adquire esse veículo por R$100 mil. Esse veículo então é contabilizado no ativo imobilizado, até aí tudo certo. E 4 anos depois essa empresa vende esse veículo aí por R$50 mil. Em tese, ela comprou por 100, vendeu por 50, logo teve prejuízo na operação, né? Ela não teve lucro na operação, né? Porque ela não vendeu por um preço maior do que ela comprou, perfeito? Contudo, a Receita Federal não entende dessa forma, porque a Receita Federal estabelece o seguinte, que a empresa que compra um veículo e ela usa o veículo, ela tem que usar uma taxa de depreciação desse veículo, uma taxa de depreciação contábil de 25% ao ano. Então a Receita Federal vem obrigando que as empresas utilizem taxa de depreciação para desvalorizar o bem, né, de 25% ao ano no caso de veículos. Isso quer dizer que se as empresas obedecerem o comando da Receita Federal, em 4 anos o veículo estará totalmente zerado. Depreciado. Né? Então, qualquer que seja o valor da venda desse bem... Vai incidir tributo sobre o ganho. Vai incidir o tributo sobre o valor a venda. vendido. Isso. Então, na verdade, tem um lucro artificializado pela Receita Federal, não é? E as empresas vejam que o ganho de capital sobre os bens do imobilizado para quem tributa pelo Simples e para quem tributa pelo lucro presumido é alto. Então, quem tributa pelo Simples normalmente paga 15% sobre o ganho. Né? É separado do Simples, né, esse tipo de operação. E para quem tributa pelo lucro presumido, tem os 15% do imposto de renda, mais os 9% de contribuição social, que dá ali 24%, né? E muitas vezes mais o adicional do imposto de renda, né? Que ainda desde o ano de 97 não teve nenhuma correção sobre esse adicional, que é o lucro presumido de 20% ao mês, né? Então a gente está falando ali de uma alíquota geral para quem está no lucro presumido que pode beirar 33%, não é? Então é uma tributação excessiva, né? Então nós entramos no judiciário exatamente para discutir a obrigatoriedade de se utilizar as taxas máximas de depreciação para os fins do cálculo desse ganho de capital. Obtivemos êxito, né, na Justiça Federal aqui de Porto Alegre, né? Então o senhor que daqui a pouco tem aí operações de compra e venda de bens do imobilizado, tribute pelo Simples ou pelo lucro presumido, não é? Nós temos aí, quem sabe, uma solução no que toca à discussão judicial para reduzir a sua carga tributária nesse quesito. E é importante sempre dizer o seguinte, quando as pessoas falam reduzir a carga tributária, as empresas como a D'Agostino e as empresas que atuam nesse segmento, elas não vão burlar a legislação, elas vão usar a legislação, né, dentro dos limites da lei.
Quer dizer, são formas que muitas vezes o empresário ele não tem até obrigação, por isso ele contrata serviço de vocês, de saber essas coisas. Tem muitas armadilhas que a lei acaba trazendo, né? Que o camarada não tem esse discernimento do ponto de vista técnico para descobrir. E essas empresas captam exatamente isso e fazem com que o empresário, então, vá pagar aquilo que é de justiça dele pagar. É isso? Não, exatamente, né? A legislação, ela tá... É muito complexa também, né? Ela é complexa, muito complexa, por sinal, e tende a piorar. Com certeza. Com a reforma tributária, nós teremos um período de transição e que os dois sistemas estarão simultaneamente em funcionamento. Então, é esse sistema, que é esse manicômio tributário de agora, e o sistema novo. E aí tu imagina as empresas, os escritórios de contabilidade, né? Os agentes tributantes vão ter que trabalhar com os dois sistemas simultâneos. Então, vai ser um período muito difícil aqui no Brasil. Né? Então, é importante que o telespectador, que seja empresário, procure um auxílio contábil, né? Um auxílio jurídico, né? Para que não tenha problema fiscal e que pague o tributo o menor possível dentro dos limites da lei. Giovanni, existe um período no ano assim que, por exemplo, o escritório de vocês tem mais movimentação? Por exemplo, nós estamos chegando agora no final do ano, os últimos 3 meses do ano. Esse é um período mais crítico ou é lá antes da entrega do imposto de renda, no começo do ano e tal, que vocês trabalham mais, são mais exigidos? Olha, Silvio, na grande das verdades, todos os meses são críticos. Né? Infelizmente, o governo impõe aos empresários, né, e, por consequência, aos contadores, uma série de declarações, e cada vez aumenta mais a quantidade de informações, de declarações, sob pena de pesadas multas, o não cumprimento ou cumprimento em atraso extemporâneo, não é? E muitas vezes essas informações são redundantes. Então, para os senhores terem uma ideia de o quanto o empresário sofre, dá para se dizer, claro, né? Com tamanha quantidade de tempo que se gasta para cumprir exigências, por mês, vamos imaginar uma empresa que presta serviço e vende mercadorias, que é muito comum, né? Declaração do ISS-QN para o município, a GIA mensal do ICMS para o Estado, a escrituração fiscal do ICMS e do IPI para o Estado e para o governo federal, a escrituração fiscal do PIS e da COFINS para o governo federal, o E-Social para o governo federal, a EFD-REINF, que é uma escrituração das retenções na fonte, para o governo federal, a DCTF normal para o governo federal, a DCTF Web para o governo federal. Aí foi introduzida aí mais uma declaração agora, a tal da DIRB, né? Também para o governo federal. Fora as outras declarações, daqui a pouco o IBGE, que é federal, também vem pedir informações que em tese a Fazenda Nacional já tem. Então ali por mês, né, nós já temos ali em torno de 10 declarações que as empresas precisam prestar, os escritórios de contabilidade precisam atuar para que isso seja possível a prestação, fora o cálculo, né, fora a interação com o cliente, fora a interpretação das normas. Então, o Brasil já passou do tempo dos nossos legisladores darem um jeito nisso aí. Na verdade, assim, às vezes chega um momento em que a empresa ela gasta mais o custo com a área de administrativa, contábil, do que propriamente na operação principal da empresa, né? A operação principal da empresa, o custo é menor do que gastar com isso aí. Tamanha essa complexidade, esse número enorme de leis, e pior não é isso, né? Não é se fosse um número enorme de leis e complexidade, são as mudanças que acontecem quase que mensalmente, e que isso atormenta qualquer contador, qualquer empresário, né? Sim, o risco, o tempo, né? O Banco Mundial já fez algumas pesquisas, algumas estatísticas, né, sobre o tempo que as empresas gastam para o cumprimento de obrigações fiscais, isso em nível mundial, né? O Brasil é disparadamente o país que mais se gasta energias com cumprimento de obrigações. Porque uma coisa é apurar e pagar o tributo. Outra coisa é a parafernália toda que envolve os acessórios desse tributo. É uma barbaridade. Isso tem um custo muito grande para as empresas, enfim, para a sociedade de modo geral. Giovanni, obrigado pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, telespectador Silvio Lopes. Até a próxima.